Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Fórmula C e hoje a gente vai dar sequência ao nosso projeto de gestão de mão de obra, né? Então essa aqui é uma questão bem bacana, um projeto super completo, tem muita coisa aqui sendo feita, várias estratégias interessantes, tem filtro, tem gráfico dentro do user form, tem user form com layout um pouco diferente, né? Um pouco mais profissional, tem ajuda, tem etiqueta inteligente, tem formato arredondado nas caixas de texto, tem um monte de coisa legal aqui sendo feita e sendo explicada detalhe por detalhe, tá? Então tem muita coisa, muitas ferramentas, todas dentro de um único projeto para você entender como todas essas coisas podem trabalhar em conjunto sim, sem você ter um projeto pesado, tá? É uma coisa que eu já ouvi aqui de algumas pessoas, né? E se colocar tudo isso não vai ficar muito pesado, não vai ficar esquisito meu projeto? Não vai. Eu vivo falando aqui que a gente usa estratégias que são eficientes para poder gastar um pouquinho mais de processamento mesmo em outros campos, tá? Então o que a gente está fazendo aqui é justamente isso, economiza de um lado para a gente usar do outro, né? Então para a gente poder trazer uma coisa mais profissional sem ter travamento de sistema nem nada do tipo. Tá? Então, inclusive, vocês estão vendo e estão testando aí, fazendo junto, que você tem aqui várias janelas, várias estruturas e tudo funcionando de forma bastante limpa, bastante tranquila. Tá? O que a gente vai fazer aqui agora, galera? Na aula passada a gente trabalhou, né, com a parte de ordem de serviços e a gente criou aqui esse user form para filtro. Né? Então a gente criou aqui isso lá no Canva na aula passada. Inclusive, tá? Se quem perdeu as aulas anteriores, eu vou deixar o link aqui em cima para a playlist onde você tem todas as aulas, tá? E se ficar com dúvida, deixa aqui nos comentários. Mas enfim, o que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente precisa ajustar isso daqui, né? Então ele precisa ter uma estrutura onde eu tenha essas mecânicas funcionando de forma adequada, assim como a gente tem, por exemplo, nesse outro formulário. Então olha a diferença, né, de estratégia. Eu tenho evento enter, tenho evento exist, tem um monte de coisa aqui sendo feito, e essas estruturas, na minha opinião, são obrigatórias a gente ter uma mecânica ali interessante, porque isso faz sentido, isso agrega valor ao seu projeto, tá? E um detalhe aqui importante que eu quero frisar, tá bom? Esse projeto a gente está trabalhando de forma bastante mecânica, bastante manual, tá? Então aqui, essa técnica de trabalho que a gente está utilizando, eu aconselho para você que não vai viver disso, tá? Então você que quer fazer um projeto, quer aprender programação e tudo mais, essa mecânica aqui é super legal, você vai aprender um monte de coisa e vai ali exercitar, porque você vai executar várias vezes as mesmas mecânicas, tá? Então isso daí é muito legal. Agora, se você quer ganhar dinheiro com esse tipo de projeto, e isso é possível, a gente tem casos do tipo, nossa empresa faz isso, inclusive você precisar de projetos desse tipo na sua empresa, a gente pode fazer para você, mas o que você vai ter aqui de situação? Você vai precisar de uma mecânica que facilite o seu trabalho, para você não ficar repetindo programações. Por exemplo, olha quantas vezes aqui eu tenho que fazer evento enter em caixinha, só nesse formulário, né? Então são vários controles, todos eles têm evento enter, e todos os evento enter são iguais. Todos eles têm evento exit, todos eles têm evento key press, todos eles têm evento key down, todos eles têm evento, enfim, vários eventos ali, mouse move, por exemplo, né? Então tudo isso acaba sendo repetitivo, né? Então você precisa de uma mecânica que faça isso de forma mais avançada, digamos assim, para você, para economizar seu tempo e consequentemente valorizar a sua hora, né? Porque se você tem um projeto e você leva lá, sei lá, uma concorrência talvez leva 20 horas para terminar um projeto ali um pouco mais complexo, né? E você consegue fazer em 15 o mesmo projeto, então você conseguiu fazer 5 horas mais rápido, o que vai acontecer? Você pode cobrar o mesmo preço que a concorrência está cobrando, né? Então, sei lá, e você vai faturar mais, porque se você cobrou o mesmo preço, você foi competitivo ali no preço, você foi eficiente na sua produção, né? Produziu mais rápido, você vai conseguir ganhar mais dinheiro em cima, porque você faz mais projetos em menos tempo, né? Então essa estratégia é muito importante, por isso tem o projeto aqui de código mágico do VBA. Lá você vai aprender como você faz o próprio, passando um caminhão aqui do lado, deixa eu esperar o caminhão passar, desculpem, mas lá você vai aprender a fazer com que o próprio VBA faça essas programações que são padronizadas para você, tá? Lucas, mas será que isso funciona? Funciona, e eu estou provando isso. Tem aqui também, está rolando em paralelo um projeto tão grande que é um de gestão financeira, com também user form, também tudo, só que lá eu estou usando essa biblioteca, conforme eu estou falando para vocês, e lá a gente não está programando nada disso, porque a biblioteca já traz tudo isso pronto. É o que eu faço nos meus projetos, tanto para minha empresa, tanto para os meus clientes, tudo bem? Então uma dica importante, entenda isso, tem uma diferença de técnica aqui entre os dois casos. Essa técnica é legal para quem quer aprender, para quem quer fazer um projeto hoje, um projeto amanhã, coisa do tipo, sem muita frequência de programação. Quem quer programar bastante e talvez fazer dinheiro com isso, eu aconselho que utilize uma mecânica padronizada
e programado para esses casos, tudo bem? Então, dica importante para vocês, normalmente isso é dica de mentoria, tá? Mas enfim, o que eu vou fazer aqui então? Eu vou precisar começar a programar essas mecânicas aqui. E a primeira coisa que eu gosto de fazer é deixar isso aqui organizado, né? Então, para não esquecer de fazer isso, esse é um bug que vivo vendo em projetos que eu recebo para fazer ajustes ou coisa do tipo, tá? Então, o que eu tenho aqui? Tem um monte de caixa, a pessoa vai fazer uma programação em todas essas caixas. Então, eu preciso que elas estejam em ordem, tá? Então, eu vim aqui no F4, deixar aqui no categorizado, que fica mais fácil. Vou procurar aqui o evento Tab Index, tá? Então, Tab Index dessa caixinha aqui tem que ser 0. Tá? Então, ele tem que ser a primeira caixinha selecionada. E aí, agora eu vou seguir a ordem aqui, na ordem que eu quero que a pessoa clique, né? Que a pessoa faça o preenchimento, e vou colocando em ordem também essa caixinha. Então, se esse é o 0, o vizinho dele aqui tem que ser o 1, né? Então, ó, tá 5, tá totalmente errado, né? Então, 1. Aí eu vou pegar aqui, olha, esse daqui tem que ser o 2. Esse tá certo, tá 2, né? Esse daqui, ó, 7, não, esse aqui é o 3. Então esse aqui vai ser o 4 e assim por diante. Você vai ajustar todos os campos aí que você tem de caixa de texto e caixa de combinação, tá? Então 5, esse daqui vai ser o 6. Ó, tá vendo que tá bem fora de ordem ali, né? Então isso daqui faz com que o uso, né, fique mais difícil ali pro seu cliente, tá? Esse aqui vai ser o 7. Esse daqui vai ser o 8. Tá? Então vai ajustando, quanto mais caixinha, mais ajuste tem que fazer, tá? Isso faz parte, não adianta. 9, 10, não se esqueça de fazer isso. Eu já vi muito cliente reclamando disso. E o que acaba acontecendo, né? Se você tem o hábito de deixar isso aqui certo, seu cliente, principalmente se ele já comprou projetos de outra pessoa, do seu concorrente, e você fez desse jeito, o seu concorrente não, a hora que ele receber, ele vai achar fantástico. Eu falo isso porque eu já recebi esse tipo de feedback de clientes, né? Teve um caso que eu não esqueço, de um projeto que a gente entregou, e isso daqui é uma coisa que pra gente é muito comum, né? Então pra gente é obrigatório, pode ver que eu faço em todos os user forms, e o cliente, ele entrou em contato depois e falou, cara, que legal, o seu user form, né? O seu formulário, né? Ele falava, na verdade chamava isso de janelinha, né? Mas a sua janelinha, ela tem ordem, né? Então ela é fácil de preencher. Eu contatei, eu tive um outro projeto antes, que também eu nem contei para você antes, mas a gente já fez projetos desse tipo com um concorrente seu, e a gente recebeu e era muito difícil, né? Então eu até quero agora que você pegue outros projetos aqui da nossa empresa para poder revisar, porque a qualidade do seu projeto é muito superior do que o concorrente que a gente utilizava até não muito tempo atrás. Então percebe, ó, o tipo de feedback que a gente recebe se você faz esses detalhes de forma importante. Foca nos detalhes, é neles que mora o dinheiro, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Beleza, então agora está todo mundo organizado. Agora o próximo caso que eu tenho que fazer é conferir os textos padrão, né? Então eu vivo falando desse negócio de texto padrão. E eu vejo o pessoal às vezes tem um pouco de preguiça de fazer isso. Alguns alunos têm preguiça de fazer isso. E até vou deixar aqui uma pergunta para vocês. O que vocês acham da nossa estratégia de texto padronizado? Tá? A gente usa, quem chegou até aqui, já acompanhou toda, agora já sabe do que eu estou falando quando eu falo de texto padronizado. Então, pergunto para você que está vendo e está aplicando aqui, né? Qual a sua opinião sobre esse tipo de estratégia? A gente faz essa mecânica porque a gente entende que assim é mais fácil, né? E traz uma experiência interessante de ter aquele textinho ali indicando para a pessoa o que ela tem que preencher, sem precisar da label só para isso, né? Então tem uma coisa mais dinâmica. Mas o que você pensa com relação a isso? Você acha que vale a pena, que não vale a pena fazer essa mecânica aqui? Tá? Na minha opinião, vale, mas isso é a minha opinião, por isso que eu mantenho essa estratégia acontecendo aqui, tá? Mas enfim, eu vou ter aqui então a minha lista de textos padrão, né? E eu preciso verificar agora quem são os textos padrão que combinam com quem, né? Então, o que eu já tenho aqui que combina com algum lugar, tá? Às vezes, o que você pode fazer é fazer, e eu acabo fazendo, preencher isso em algum lugar, para você ter ali uma base do que você vai utilizar em cada campo, tá? Então, por exemplo, eu vou vir aqui, olha, eu vou usar uma ferramenta super complexa que é o bloco de notas, né? Que eu uso de vez em quando aqui, só para mostrar para vocês, mas na prática, eu costumo utilizar aqui um caderninho para poder fazer isso, que é um caderno de rascunhos que está sempre aqui do lado, porque eu sou bastante analógico para essas coisas, tá? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu formulário, olha, eu vou até jogar aqui ele para um lado e o bloco de notas aqui do outro, e eu vou fechar esse carinha aqui e vou pegar aqui os controles que eu tenho, olha. Então, primeiro, eu tenho o TB, início, criação, né? Então, se você quiser, você pode até vir aqui, olha, e copiar isso aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, pronto. Eu vou pegar o próximo. Deixa eu só clicar aqui. Pronto, beleza. Fim, criação, beleza, vou pegar o próximo. Aí, esse daqui, CB débito, próximo. E eu vou pegando todo mundo aqui, ó. Se eu quiser, eu posso até pegar fora de ordem, não tem problema nisso. Vou pegar aqui,
Eu na prática gosto de fazer isso aqui na caneta, tá? Mas aqui para ficar fácil todo mundo acompanhar, eu vou fazer no bloco de notas, que é mais fácil todo mundo ver como que eu estou fazendo isso, tá? E entender o porquê que eu estou fazendo isso também, que é para você não ficar perdendo tempo depois, tá? Organize as suas coisas. A organização nunca é perca de tempo, né? A organização faz com que você ganhe tempo com relação a outros, em outros momentos aí do seu trabalho, tá? Isso para todo tipo de projeto, inclusive para gestão de projetos também. Eu vejo muitos pessoal achando que que organização é perda de tempo. Mentira. Bom, mas enfim. Vou colocar aqui todos os nomes, tá? Por que eu estou anotando esses e outros eu anotei? Porque é bastante coisa. Tá? Então, assim, aqui eu vou utilizar alguns que já existem. Então, para não ter que ficar lembrando de cabeça todos os nomes e os seus respectivos textos padrão, então fica mais fácil para mim se eu deixar isso anotado em algum lugar. Tá? Então, por isso que eu estou fazendo isso aqui dessa forma. Tá? Vamos pegar aqui também. E esse daqui que eu acredito que seja o último. Beleza. Então foram todos os controles, já vieram para cá. Beleza? Agora eu vou fazer aqui um Ctrl R. Esse aqui eu posso fechar e vou ver o que eu tenho de texto padrão já pronto. Né? Então, por exemplo, para o início da criação. Né? Então, o que eu posso colocar ali que tem a ver? Eu não vou tenho início expediente, mas eu não tenho nenhum ali item que tenha a ver com início de criação. Então aqui eu já vou ter que criar um texto novo. Tá? Então eu vou criar aqui um public. Eu vou chamar de TP início cria cal. Ficou grande ali, não tem problema. As string, tá? Então eu vou pegar esse nome aqui, Ctrl C, e vou colocar aqui, Alt 16 para fazer uma setinha ficar mais bonitinho. Então essa caixa é esse texto padrão, tá? Eu só vou ajustar aqui os itens para ficar alinhado por pura mania mesmo, tá? Que essas coisas me dão raiva depois se eu ver isso daqui fora de ordem, tá? Então só para ficar certinho, é bastante coisa. Tá começando a ter bastante textos padrão aqui, isso é normal, tá? Eu já cheguei a fazer projeto com 100, 150 textos padrões diferentes, porque era um projeto grande e precisava disso, tá? Então não se preocupa de ter bastante coisa ali não. Então esse carinha aqui, né, então que eu já copiei, então eu vou aproveitar aqui, ó, esse cara vai ser igual, e aqui eu vou colocar o texto que eu quiser, né? Então início da criação, por exemplo. Então aqui vai aparecer o texto, eu vou vir aqui para baixo, aqui agora eu vou colocar um fim também, né? Então um public, e eu vou colocar aqui TP fim cria cal as string, tá? Então vai ser sempre string, tá? Vou pegar isso daqui, vou copiar e vou trazer aqui para minha colinha. Então Alt 16 fazer a seta e vou colocar aqui o TP, beleza? Vamos colocar o texto padrão que eu quero que apareça nessa caixa. Então eu vim aqui, vai ser igual, e aqui eu vou colocar fim da criação. Beleza? Ok, vamos para o próximo. Né? Então departamento. Departamento eu sei que eu tenho, né? Então eu vou procurar ele aqui, ó, TP débito. Então esse daqui funciona para mim, ó. Então eu não preciso criar novo, tá vendo? Então por isso que eu tô fazendo desse jeito, porque tá vendo que eu tô pegando coisa nova e coisa que já existia antes, né? Tipo eu sei que eu tenho, então eu só preciso procurar ele aqui. Então aqui, ó, TP tipo, tá? Então eu já sei que ele existe e ele já tá legal ali pra mim. Tag eu também já sei que eu tenho, né? Então tag, só eu procurar a palavra tag aqui também. Deixa eu encontrar ela aqui. Tag. Por isso que eu prefiro coisas que ficam em ordem alfabética, mas tudo bem. TP tag, tá aqui, ó. Então tag do maquinário, beleza. Então, beleza. Aí aqui o responsável, eu já vi aqui que eu também já tenho responsável, né? Então, funcionário, responsável, TP resp, né? Então, beleza, a maioria aqui eu já tenho certo, né? Solicitante, né? Então, solicitante eu devo ter alguma coisa aqui também. Então, solicitante, eu chamei aqui como... Depois responsável, não sei o que, data da solicitação, maquinário, serviço, deixa eu ver aqui, porque eu chamei aqui de alguma forma, obrigatoriamente, e eu não me lembro qual foi, então não tem problema, é só eu vir aqui, olha, e ver que aqui eu chamei de responsável,
e eu tinha aqui também o funcionário, né? Então responsável é funcionário, tá? Então por isso que ele não está ali com o mesmo nome, porque eu troquei o nome ali neles, tá? Então eu vou pegar aqui, olha, TP, o CB na verdade, né? Responsável e CB funcionário. Agora onde que eu salvei esses carinhas para ver quem que é quem ali, né? Então CB funcionário, ou melhor, vem aqui no IM para seguir o mesmo padrão, tá? IM salvar, né? No evento clique, ele está fazendo, deixa eu aumentar aqui agora, ele está fazendo aqui a verificação, tudo mais que a gente já fez, e vamos ver quem que ele salvou em cada lugar. Então o que eu quero, né, o que salva aqui é a parte do solicitante, né? Então deixa eu pegar aqui, solicitante, está aqui na coluna D. Então é essa informação que eu quero aqui, ó, é o responsável. Então lá ele está aparecendo como responsável. Então eu vou alterar aqui, olha. Então esse resp, na verdade, ele vem aqui e aqui vai ser o funcionário. Aqui é o func. Tá? Então vamos voltar lá, percebeu? Então eu fiz ali a bagunça de colocar um nome diferente, por isso eu preciso organizar isso. Por isso sempre não façam o que eu fiz, né? Então coloca isso de forma organizada, fica mais fácil aí pra você, tá? Deixa eu só ver se foi func mesmo, foi func mesmo. Ótimo. Depois aqui DeskMac eu sei que eu tenho também, tá? Então vou procurar aqui tag do maquinário, categoria do maquinário, descrição do maquinário. Esse aqui, ó, DeskMac. Então, beleza, Alt 16 para setinha e coloquei ali a informação. Aí aqui, início, conclusão e fim, conclusão. Esses aqui eu não tenho, né? Então esses aqui eu vou ter que criar também, tá? Então, public. Aí eu vou colocar aqui como TP, início, conclusão, né? Então, as string, já vou deixar aqui o próximo, public, TP, fim, conclusão, as string, tá? Então eu vou pegar aqui o nome, né? Só dar 2 cliques e já seleciona, Ctrl C, vou colocar aqui, olha, Alt 16, Ctrl V, aqui eu vou colocar também um Ctrl V, igual, né? E aqui eu vou colocar início da conclusão. Depois eu vejo se esses textos estão legais, eu posso trocar esse texto para a hora que eu quiser, tá? Não é um problema, e se você quiser também pode colocar textos diferentes, isso não vai fazer diferença nenhuma no programa em si, tá? Depois eu vim aqui e vou criar o outro, né? Então, tá aqui o fim conclusão, já coloquei ele lá também, igual, e aqui eu vou colocar fim da conclusão. Tá? Se tocar a caixa aqui, né, para ficar certo, fim da conclusão, tá? Então fechou aqui, já colocou essa estratégia, agora vamos para o status, né? Status eu sei que eu tenho também, tá aqui, ó, TP status, então eu vou copiar, peguei aqui a informação, início da data desejada, né? Então aqui eu vou colocar aqui, public, TP, início, desejo, as string, e o public, TP, fim, desejo, por exemplo, né? Que é a data que a pessoa quer que você entregue o trabalho, string, por exemplo. E aí eu vou colocar essas duas informações aqui também, né? Então Ctrl C, tá aqui na minha cola, para depois ficar mais fácil a minha programação. Colei ali e vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, né? Então TP, cola, igual, início da data desejada. Ah, Lucas, mas tá ficando grande. Não se preocupa que a gente deixou espaço lá no user form. Depois você pode mudar a posição, tá? Fim, desejo é igual, e aqui eu vou colocar com fim da data desejada. Fechou aqui, deixa eu só colocar o da aqui para ficar mais agradável. E vou copiar isso aqui e vou colar aqui no fim, data desejada, também o 16, e colei ali o TP, tá? Categoria eu sei que eu tenho, né? Que provavelmente é um TP cat, que normalmente é o que eu utilizo. Deixa eu ver aqui. TP cat tá aqui, olha, categoria. Então tá lá. CatMac, também eu já vi ele aqui. Então, que é justamente CatMac mesmo, tá aqui. E o local que eu sei que eu também tenho, né? Então também tá aqui, ó, local. Então beleza, eu peguei todos os textos padrão, criei os que precisavam ser criados. Então perceba que minha listinha aqui já me ajudou, né, com relação a isso. Outra coisa que você pode fazer, talvez, se você quiser alinhar aqui, é deixar aqui no tab. Fica até mais fácil de você enxergar depois quem combina com quem, tá? Então eu particularmente gosto, se eu vou fazer aqui, de fazer dessa forma. Fica mais fácil de você visualizar, né? Então, já que não tem cores aqui ou coisa do tipo,
e é um jeito fácil de você manter alinhado, manter fácil o seu trabalho, principalmente se você tiver mais caixas, por exemplo, para alinhar, para organizar, né, vincular. Beleza, agora que a gente criou essas caixas, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar essas caixas nos seus devidos lugares, tá? E para fazer isso, né, parecido com o que a gente fez aqui, por exemplo, com ordens, a gente faz lá no User Form Initialize, fazendo o texto padrão dentro da informação velho e depois colocando aqui, né, em todos os itens, né? E quando ele fizer o change, daí a gente vai fazer ali a alteração também dos campos. Lembrando, todos os LBs eles ganham empty e a cor azul, que é a cor azul que eu estou usando no projeto. Depois os textos padrão também eles ganham ali todas as suas verificações, tá? Então isso daqui agora a gente vai fazer para cada um dos nossas bases que eu tenho lá no meu filtro, tá? Então vão vir para cá, vão vir aqui para o User Form Initialize, tá? E eu vou fazer aqui um if me e um end with. Então o que eu vou fazer aqui agora, né? Então eu vou pedir para que ele trabalhe com cada uma daquelas caixas de combinação. Então agora eu vou chamar todos os CBs que eu tenho aqui dentro. Então ponto .cb, tá? E aí se você quiser você pode jogar aqui para o lado, fecha isso daqui para te dar mais espaço e aí é só pegar ali todas as informações. Então ponto .cb, então catmark.velho vai ser igual mdtp.tp e aí eu vou ter aqui o catmark. Então, se eu não lembrar, é só eu verificar aqui qual que eu estou colocando. CB catmark, TP catmark. Entendeu? Por causa porque da lista. Né? Depois, né? Vou fazer o seguinte, ó, ponto .cb, vou pegar o próximo, categoria, vai ser o cat, ponto velho, vai ser igual a mdtp.tp cat. Depois, ponto .cb, então eu fiz ali, olha, categoria, departamento, ponto velho, vai ser igual mdtp.tp e aqui vai ser o débito também. Né? Depois o ponto .cb, então eu fiz departamento local ponto velho, vai ser igual a mdtp.tp local. Né? Depois ponto .cb, eu estou no local, vou para o responsável. Responsável ele vai ser o func. Né? Então ponto velho vai ser igual a mdtp.tp func. Depois ponto .cb, né? Então aqui eu fiz ali o responsável, agora solicitante ponto velho vai ser igual a mdtp.tp e aqui vai ser o resp, né? Então que foi o que ficou meio confuso ali, mas agora a gente já está organizado porque a gente tem a nossa listinha de cola. Ponto .cb, então eu fiz o solicitante, agora o status, ponto velho vai ser igual a mdtp.tp e aqui eu vou chamar o status, né? Depois o ponto, tem mais CBs ali, CB. Depois o status é o tag e o tipo ainda. Ponto velho vai ser igual a mdtp.tp tag. Então, beleza, e ponto cb tipo, ponto velho vai ser igual a mdtp.tp tipo. Beleza, então eu fiz todos os casos de combinação. Agora nós vamos fazer os LBs, tá? Lembrando, o LB ele tem que limpar o caption e trocar o for color, né? Então, ponto LB, aí eu vou fazer de novo um por um. Ponto caption vai ser igual a empty. Empty e ponto lb cat.forcolor vai ser igual a md cores.cor azul escuro, cores ponto azul escuro, aqui não tem a palavra cor. Depois ponto lb categoria ponto caption vai ser igual a empty, ponto lb categoria ponto forcolor vai ser igual a md cores ponto azul escuro. Ponto lb, então eu fiz categoria agora departamento, ponto for color, ponto caption primeiro, né? Igual a empty, ponto lb depth, ponto for color vai ser igual a md cores, ponto azul escuro. Tá? Então aqui você vai fazer exatamente a mesma coisa para todos os LBs, tá? Ponto lb, então eu fiz o deskmark agora, ponto caption vai ser igual a empty, ponto lb deskmark, ponto forcolor vai ser igual a md cores, ponto azul escuro. Depois ponto lb, né? Então fim conclusão, ponto caption vai ser igual a md cores, ponto cor azul escuro. Depois o ponto lb, na verdade, né, fim, ponto for color, deixa eu colocar aqui, vai ser igual, ele vai dar um erro, não tem problema, vou copiar isso daqui, porque isso daqui eu coloquei no caption e na verdade é no for color, e esse daqui é empty, né? Empty, beleza, faz assim.
Então vai sempre consertando, sempre corrigindo, porque é bastante coisa para digitar, passa algum errinho desse tipo e isso daqui vai te dar dor de cabeça, então sempre verifica tudo e obviamente depois testa em pequenos blocos para evitar erros, tá? Ponto, né? Então eu fiz o LB fim ali, LB fim conclusão, agora o fim criação, né? Então ponto caption vai ser igual a empty, depois, né, o ponto LB fim criação ponto for color vai ser igual a md cores ponto azul escuro, tá? Depois ponto LB eu fiz ali o fim criação, fim desejada ponto caption vai ser igual a empty, ponto LB fim desejada ponto for color vai ser igual a md cores ponto azul escuro, tá? O próximo que eu tenho é o help, tá? Então o help, ele é o único que vai ter uma estrutura ali que vai ter uma mecânica diferente, mas por enquanto ele vai ficar igual, que é limpá-lo e colocar ali a cor em azul, tá? Ele só vai ficar diferente com o mouse move, então agora eu não preciso me preocupar com ele, tá? Então só seguir o ritmo com ele também, seguir a mesma lógica, mas depois ele vai ter uma programação diferente, porque ele tem uma função diferente no projeto, tá? Então ponto .lb help ponto caption vai ser igual a empty e ponto .lb help ponto for color vai ser igual a md cores ponto azul escuro, beleza? Depois, né, eu vou ter aqui o ponto .lb, então eu fiz o help, agora é o início e conclusão, ponto caption vai ser igual a md igual a empty, na verdade, ponto .lb início conclusão ponto for color, agora sim md cores ponto azul escuro, tá? Depois o ponto .lb eu fiz o início conclusão, agora início criação ponto caption vai ser igual a empty. Depois eu tenho aqui ponto .lb início, né, criação ponto for color vai ser igual a md cores ponto azul escuro, né? Beleza? Depois o ponto .lb eu tenho o início também aqui desejado, né? Ponto caption vai ser igual a empty e o ponto LB início desejada ponto for color vai ser igual a md cores ponto, e aí eu vou colocar ali o azul escuro, beleza? Então fiz ali todos os de início, né? Vou pro próximo ponto LB, percebe que são vários labels, tá? Início, então o próximo é o local, né? Ponto caption vai ser igual a empty e o ponto LB local ponto for color vai ser igual a md cores ponto azul escuro. Depois ponto LB eu parei aqui no local, o próximo é o resp ponto caption vai ser igual a empty e o ponto LB local é o resp que eu tenho que fazer, né? Ponto for color vai ser igual a md cores ponto azul escuro, beleza? Fiz o resp, né? Então LB resp, o próximo é o solicitante, agora finalmente está acabando, né? Ponto caption vai ser igual a empty, depois o ponto LB solicitante ponto for color vai ser igual a md cores ponto azul escuro. Percebe que ó, o tanto de vezes que eu tenho que repetir essa mesma lógica. É isso daqui que aquela mecânica automatizada faz com que você economize, tá? Então toda essa estratégia que eu estou fazendo aqui lá no projeto de gestão financeira a gente não está fazendo, porque lá eu tenho um módulo de classe que faz isso pra gente. Por isso que eu enfatizo, se você quer fazer com velocidade, com mais eficiência o seu projeto, faz sentido você ter uma biblioteca de programação automática usando o módulo de classe para VBA, tá? Você pode criar do jeito que você quiser. Lá a gente, no código mágico, né, a gente ensinou você como você pode configurar do jeito que você precisar com as suas mecânicas. E lá a gente criou muitas mecânicas legais com uma estratégia que foi a gente que criou, tá? Então, o módulo de classe não, o módulo de classe é uma ferramenta do VBA, mas a lógica que a gente utiliza para o módulo de classe, para ele funcionar de forma como se fosse uma inteligência artificial, digamos assim, né? Mas na verdade como se fosse um robô ali programando para você, isso foi a gente que criou e a gente abriu aqui exatamente a estratégia que a gente usa nos nossos projetos de venda, tá? Então é super bacana, reforço para você não ter que fazer esse trabalho que a gente está fazendo.
Mas enfim, dedos descansados, vamos voltar aqui para terminar esses labels, tá? Ponto .lb, eu fiz ali a solicitação, né? O solicitante agora vai o status, ponto .caption, vai ser igual a empty, depois o lb status, ponto .forColor, vai ser igual a md cores, ponto .azul escuro. Tá? O próximo, né? Então ponto .lb status, percebe que eu sempre coloco o nome do último para ficar perto do próximo, né? Então acaba sendo uma manha ali para não ter que ficar descendo quando tem muita coisa, tá? lb tag ponto .caption vai ser igual a md a empty. E outro detalhe, né? Colocar lb ali no nome faz com que todos os labels fiquem juntos, isso facilita também a minha vida, tá? lb, então eu estou ali no tag ponto .forColor, vai ser igual a md cores, ponto .azul escuro. Beleza? Ponto .lb, então eu fiz ali o tag, o último é o tipo, ponto .caption, vai ser igual a empty. E por último, né, ponto .lb, tipo, ponto .forColor, vai ser igual a md cores, ponto, e aí azul escuro. Tá? Então, beleza, ele fez aqui todas essas estruturas. Próximo passo que a gente vai ter aqui é o seguinte: agora eu vou precisar que ele pegue essas mecânicas e coloque também nas caixas de texto. Tá? Então, eu vim aqui, ponto .tb, né, e vamos fazer todos eles aqui com seus textos padrão, assim como a gente fez lá em cima com os CBs. Tá? Então, ponto .tb. Então, deskMac, eu vou pegar aqui o nome dele, que é justamente deskMac, tá? Então, ponto velho vai ser igual a md.tp.desk, deskMac. Beleza. Ponto .tb, fiz o deskMac, agora é o fim conclusão. Ponto velho vai ser igual a mdtp.tp, fim conclusão. Tá aqui. Ponto .tb, fim criação, ponto velho vai ser igual a mdtp.tp, fim criação. Depois ponto tb fim desejada vai ser ponto velho vai ser igual a mdtp.tp, fim desejo, né? Depois ponto tb, eu estou ali no início conclusão, agora ponto velho vai ser igual a mdtp.tp, início, né, de conclusão. Depois ponto tb início criação, ponto velho vai ser igual a mdtp.tp, início criação. Depois ponto tb início desejada, ponto velho vai ser igual a mdtp.tp, início, né, de desejo. Beleza, e aí acabou já. Posso até conferir aqui, ponto .tb, o início desejado é o último mesmo. Beleza. Então, foram todas as caixinhas que você precisava para esse campo, já estão aqui configurados como você precisa, tá? Até importante, né, um ponto aqui que me chamou a atenção, que eu deixei passar antes, então presta atenção e testa tudo, tá? Algumas coisas a gente acaba pegando a manha de verificar antes. Eu fiz no userform evento click, isso aqui não vai funcionar, eu preciso que seja no evento initialize. Então, para não precisar codificar tudo de novo, initialize, tá? Agora sim. Então, qual que é a diferença? Clique, ele só viria rodar se eu clicasse no formulário. Initialize, não. Ele vai rodar quando o formulário abrir, né? Então, se eu rodar o formulário aqui agora, percebe que todos os textos padrão já estão nos seus devidos lugares, tá? Então, os labels sumiram e era isso que tinha que acontecer mesmo por enquanto, tá? E depois a gente vai precisar então pegar essas informações agora e fazer com que todos esses campos, né, se comportem como devem. E aí tem um detalhe que a gente precisa ajustar. Por exemplo, início de data de desejado, início de data de conclusão, né? Então esses 4 campos aqui estão apertados. Então eu vou melhorar aqui o espaço deles. Vou melhorar diminuindo um pouquinho a categoria. E esses aqui não tem muito o que fazer, é só puxar para o lado e aumentar aqui também um pouquinho eles, tá? Então eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui para o meu user form. Vou diminuir um pouquinho aqui o de categoria, né? Se eu quiser, eu posso até diminuir um pouquinho esse daqui também, né? Então, agora, de forma mais assertiva, digamos assim, tá? Vou puxar esses carinhas aqui, olha, e vou aumentar eles aqui um pontinho, pelo menos, ali, cada um deles, tá? Então, pronto, olha lá, já vai dar uma cara mais interessante. Se eu quiser, eu posso puxar até um pouquinho mais. Aí, agora sim, né? E a mesma coisa, então eu puxei 2 pontos ali, vou puxar 2 pontos aqui também, tá? Então, para esses carinhas aqui, ó. Então, eu seleciono 1, 2, tá? Então, já vai aumentar. Esse daqui era mais fácil, né? Porque já tinha o espaço ali sobrando. E aí, ajustei aqui. Vamos rodar de novo.
Então, agora sim, já coube aqui todos os textos que eu precisava, tá? Se bobear, você pode até deixar um pouquinho maior, principalmente esses que estão aqui em cima, para você poder ter ali o zoom. Mas isso aí a gente pode melhorar depois, dando uma olhada ali como é que vai ficar quando fizer o efeito de zoom das caixinhas em si. Tudo bem? Na próxima aula, galera, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar agora as mecânicas, né, das text box e depois a gente vai para as caixas de combinação para que ele fique com o layout que a gente precisa. Tudo bem? Eu fico por aqui. Até a nossa próxima aula.